Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos nesse momento iniciando mais uma live. O nosso objetivo aqui é estar pregando a palavra de Deus. O assunto hoje é jejum e oração. Amanhã será um dia muito importante para todos nós brasileiros, o povo de Deus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou toda a nação, os pastores, o povo de Deus, para estarmos em jejum. E eu, pastor Francivaldo, estou aqui para trazer uma palavra sobre esse assunto maravilhoso, sobre a questão do jejum e da oração, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus Cristo nos ensinou. Nós vamos orar para dar início e depois estaremos lendo o texto bíblico, a palavra do Senhor. Soberano Deus, nosso querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que já está conectado comigo, que ouvirá e que assistirá essa live, e as pessoas que assistirão posteriormente. Muito obrigado por todo esse dia, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua proteção. Aqui estamos, Senhor Deus, na Tua presença, clamando ao Senhor, invocando ao Senhor, pedindo sabedoria espiritual, que proceda do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja comunicada no poder do Espírito Santo, para a edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala com todos que ouvirão essa palavra maravilhosa e que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos motive a estar nos consagrando cada vez mais para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha graça e paz. Sejam bem-vindos, a irmã Joelma Carvalho, pastor Davi Gomes, a irmã Socorro Rodrigues, irmão Juarez Rodrigues. Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz, vocês que estão conectados comigo. Nós vamos começar a nossa meditação a palavra de Deus. Não pude trazer, como eu tinha prometido ontem, a partir das 11 horas, que é o horário que nós estamos trazendo a live praticamente todos os dias, por conta dos imprevistos. As crianças demoram a dormir, mas graças a Deus estamos aqui para trazer uma reflexão bíblica sobre o jejum e a oração, de acordo com o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Ele diz assim: o próprio Senhor Jesus, a autoridade máxima, aquele que é a palavra final de Deus, veja o que ele nos ensinou sobre a oração, o jejum. Ele disse no versículo 5 de Mateus 6: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Cristo ele vai nos ensinar aqui sobre a maneira correta de orarmos. Ele nos ensina que nós, quando formos orar, nós não devemos ser como os hipócritas. O hipócrita era como uma pessoa fingida, que bancava um ator na época, para parecer ser alguém que, na verdade, ele não era. E muitos religiosos na época, como um grupo de fariseus, eles foram denominados por Cristo de hipócritas, foram chamados de hipócritas porque eles gostavam muito de serem vistos nas suas orações, faziam longas orações a fim de serem vistos pelos outros, às vezes falando palavras bonitas. Mas a gente precisa entender aqui que Jesus não está proibindo orar em pé, por exemplo, porque não é a posição em si que vai determinar se Deus vai nos responder ou não. Quando ele diz, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e ele diz, nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Há até algumas denominações que a gente considera como seita, se diz evangélica, que proíbe os seus membros, seus adeptos a orar em pé. Diz que só pode orar de joelho.
ensinam que não pode orar nas praças, né, públicas, por conta desse texto. Mas Jesus não está proibindo orar na praça, Jesus não está proibindo orar em pé aqui no sentido literal. Ele está proibindo aqui a hipocrisia. Ele está dizendo aqui para serem vistos dos homens, porque o objetivo dos hipócritas é serem vistos dos homens. Então, nós precisamos orar não para ser visto pelos homens, mas para agradar a Deus, porque nós dependemos do Senhor. É tanto que ele diz aqui no final do versículo 5, em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. A recompensa não vem de Deus nesse caso. A recompensa deles aqui vem dos homens, né? Às vezes o aplauso dos homens, às vezes, né, os próprios homens dizem, olha como ele ora bonito, olha como as palavras dele é bonita, e assim ele está, né, recebendo os aplausos dos homens, a recompensa dos homens. Então, quando nós formos orar, nós não podemos ser, né, fingidos ou procurar aparentar ser quem nós não somos, porque, como nós temos sempre falado, o que Deus está interessado é na motivação do coração, é na sinceridade do nosso coração. A oração ela precisa partir, né, da alma, do fundo do nosso coração. Então, quando vocês forem orar, Mateus 6,5, não sereis como os hipócritas, Jesus falou, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a maneira correta de orar de acordo com Jesus? No versículo 6 ele diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Outro excesso é o dos que pegam também o versículo 6 e interpretam literalmente. Um dia eu estava pregando a palavra de Deus em Francinópolis e tinha lá uma pessoa, né, um cidadão. Eu pedi para toda a igreja se ajoelhar para nós orarmos e só ele ficou sentado, né? Aí no final, né, quando nós estávamos conversando lá, ele foi me explicar por que ele não se ajoelhou. Ele disse que é porque Jesus disse que a gente só deve orar no nosso quarto, né? Para o nosso Pai Celestial nos ver em oração. Então ele pega o texto bíblico, um versículo isolado, e interpreta literalmente, interpreta ao seu bel prazer. Mas não é assim, não é isso que Jesus Cristo de fato está querendo nos ensinar. Quando ele diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto. Ele está falando aqui de que Deus é quem vê a nossa oração, de que nós vamos orar para agradar a Deus, não para sermos vistos pelos homens. Ele está falando de intimidade com Deus. O quarto aqui pode ser o teu banheiro, pode ser a tua cozinha, né, a tua sala, pode ser o monte, pode ser o quintal da tua casa. Então não importa o lugar, o que você precisa é tirar um momento a sós com Deus e não orar com a intenção de que as pessoas precisam estar ouvindo a sua oração, que as pessoas precisam estar, né, vendo você orar. Então Jesus disse, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta. E não quer dizer que você tem que fechar também a porta literalmente. A ideia aqui é de estar sós com Deus. Porque às vezes você está sozinho em casa. Para que tu vai fechar a porta do quarto? Não precisa estar sozinho em casa. Então, às vezes você vai fechar a porta do quarto só para questão de concentração, né? Para não ser interrompido na sua oração. Não, quando Cristo diz, tu entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele não está ensinando isso no sentido literal que você vai entrando no seu quarto, fechando a porta e tem que orar desse jeito. E aí que de outra forma ele não vai te ouvir. Eu digo para vocês que as minhas maiores experiências com Deus, em respostas de oração, eu tive dentro do banheiro, né? Antes de tomar banho, me ajoelhei ali perante o vaso e comecei a orar e Deus fez coisas tremendas, né, na minha vida. Deus respondeu orações que eram impossíveis, né, de serem solucionadas e eu vi milagres acontecer dentro do banheiro da minha casa, orando, falando com meu Deus. E é isso que Deus quer, né? Que você ore em secreto muitas vezes, mas não quer dizer que Ele não vai te atender se você orar em público, certo? Então o problema aqui é o desejo de ser visto pelos homens, né? De querer agradar as pessoas, de chamar a atenção para si, porque quando nós formos orar, nós precisamos desejar ser recompensados pelo nosso Pai Celestial.
Jesus diz aqui no final do versículo 6, Ele te recompensará, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele há de recompensar, Deus há de responder as nossas orações. E o alvo da nossa oração é a glória de Deus, é buscarmos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é sermos transformados através da comunhão, é mantermos, né, dependência dele, porque alguém pode estar perguntando, mas Deus não já sabe o que é que você quer? Por que tu vai indo orar? Deus não já sabe o que é que você quer? Deus, Ele quer que você se humilhe, né? Deus quer que você reconheça que você dependa dele, porque quando a gente ora, a gente está manifestando a nossa total dependência do nosso Pai Celestial. Eu já vi muitas pessoas, até pregadores da palavra, dizerem assim, sobre o próprio exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Jesus não precisava orar, mas na realidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não podia viver sem orar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não podia viver sem o Pai Celestial. Ele vivia completamente submisso à vontade do Pai Celestial e ele desejava ardentemente, a companhia do Pai Celestial. E sempre ele estava em oração. Então, todo verdadeiro cristão, ele vai orar sem ser manipulado, sem ser obrigado. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, por quê? Porque há um impulsionamento que vem do Espírito de Deus. É algo que vem, de dentro, algo que vem da natureza de Deus. É um desejo íntimo, interno, de termos comunhão com Deus, porque nós sabemos que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos viver, nós dependemos em tudo do nosso Pai Celestial. Então, quando nós formos orar, Jesus diz no versículo 7, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muitas vezes havia um grupo de fariseus na época de Cristo que eles ficavam alongando as suas orações, repetindo as suas orações, achando que através das repetições e de repetir e de se alongar cada vez mais eles seriam ouvidos por Deus. Muitas vezes eles faziam isso para saquear as casas das viúvas e Deus reprovava isso veementemente na sua palavra. Então, nós precisamos entender também aqui que não é que a gente não possa repetir as nossas orações. Às vezes, tem pessoas que não têm um vocabulário tão vasto e a pessoa é simples e o que ela mais sabe falar é poucas palavras simples. Deus não está interessado em palavras cultas, em palavras eloquentes. Deus não está interessado em falatórios polidos. Não, Deus ele quer que a oração proceda do nosso coração. O que Deus proíbe não são as repetições, mas as vãs repetições. Às vezes tem pessoas que passam um momento todinho repetindo certas orações que terminam se tornando rezas e achando que com isso Deus vai ouvir. Então tem que ter um propósito, Nós temos que saber o propósito para qual nós estamos orando. Se nós vamos, por exemplo, almoçar, jantar, tomar um café, vamos orar. A oração deve ser uma oração de gratidão, agradecendo pela comida. Eu vou viajar, o que é que eu vou pedir a Deus? Proteção, que Deus me direcione meu caminho, me dê sabedoria. Eu quero encontrar, você é solteiro, quer encontrar uma mulher, um homem para se casar, você vai orar pedindo a Deus para lhe dar direcionamento. Mas não adianta você ter um propósito, como por exemplo, vai viajar, e Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vai comer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E vai, eu quero me casar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso que é oração, não é vãs repetições e achando que só por repetir, e ali, como se fosse um texto. Não é assim que Deus vai ouvir as nossas orações, usando nós de vãs repetições de palavras, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E também, não é porque você está repetindo que Deus não vai te ouvir,
O próprio Jesus, a Bíblia diz que quando ele estava lá no Getsêmani, ele orou 3 vezes repetindo as mesmas palavras. Quais foram as mesmas palavras que Cristo repetiu? Pai, se possível for, afaste-se de mim esse cálice de sofrimento. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível for, afaste-se de mim esse cálice de sofrimento. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu pergunto, Jesus Cristo ele estava com vãs repetições de palavras? Claro que não, ele orou 3 vezes repetindo as mesmas palavras, porque estava doendo. Quando um judeu ele vinha orar, 3 vezes repetindo as mesmas palavras, é porque o negócio estava sério mesmo, a dor estava tremenda. Como Paulo lá, quando ele estava com o espinho na carne, depois que ele recebeu revelações tremendas da parte de Deus lá no paraíso, para que não se ensoberbecesse, Deus permitiu que Satanás lhe pusesse um espinho na carne, e ele orou 3 vezes pedindo para Deus retirar aquele espinho na carne, e Deus só disse para ele, a minha graça que basta. Então, a questão não é repetir, a questão é se procede do coração, é se você está fazendo a sua oração com sinceridade, com a motivação certa, porque Deus ele não olha para a aparência, Deus não olha para a externalidade, Deus não olha para o teu vocabulário, se você tem palavras bonitas, Deus está olhando para a intenção do seu coração, para a motivação do seu coração, para a sua obediência, para o seu quebrantamento, para a sua vida de contrição, se há verdadeiramente arrependimento e desejo de ser ouvido por Deus. Veja, por exemplo, aquele caso lá em Lucas capítulo 18, daqueles 2 homens que subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Como era que o fariseu orava? O fariseu orava, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse pecador que está do meu lado, eu não sou como os outros homens roubadores, adúlteros, ladrões, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Ou seja, ele orava de si mesmo, para si mesmo, e se vangloriando na presença de Deus. A Bíblia diz que o publicano, que era um coletor de impostos, uma pessoa que era considerada desonesta na época, ele nem queria levantar os olhos aos céus e batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. E a Bíblia diz que este foi o que foi justificado para casa e não aquele fariseu, porque todo o que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Então, atentemos para essas palavras de Cristo e para o espírito da sua palavra. Às vezes, nós não podemos pegar os textos bíblicos e já interpretando tudo literalmente ou tudo figuradamente. A gente precisa da direção do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo, observar o texto dentro do seu contexto, certo? Analisar o texto gramaticalmente, culturalmente, fazer toda uma análise histórica e interpretar de maneira correta, com bom senso a palavra de Deus, para que a gente não cometa heresias, e leve, por outro lado, a palavra de Deus para onde ela não quer ir, onde ela não quer chegar, onde o propósito da palavra de Deus não é esse que a gente está pensando que seja. Então, no versículo 8 de Mateus 6, Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, aqueles que eram hipócritas. Ele diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, Deus já sabe, como eu já falei aqui, por que você vai orar a Deus se Deus já sabe o que é que você precisa? Por que nós oramos? Porque nós dependemos dele. Porque é a vontade de Deus que você ore. Porque nós, através da oração, nós estamos manifestando humildade, nós estamos nos humilhando na presença do Senhor. E nós estamos reconhecendo que Ele é importante para nós, que nós não podemos viver sem Ele, que nós não podemos viver longe da sua dependência. E nós sabemos que quando nós oramos é porque nós não podemos resolver, nós contamos com Deus que tudo pode, com Deus do impossível, que faz o impossível acontecer. Quantas coisas maravilhosas, quantos milagres extraordinários o Senhor opera na nossa vida através da oração. Quantas respostas que eu já tive em oração, e certamente você que está me assistindo, quantas vezes você já orou, e Deus lhe atendeu. Não existe coisa melhor do que você orar e ser atendido pelo Pai celestial. Então, qual é a maneira correta de orar? Jesus aqui vai nos dar uma oração modelo, que é a conhecida oração do Pai Nosso. No versículo 9 ele diz, portanto vós,
orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração modelo que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou o Pai Nosso para que a gente fique repetindo ele, né, diariamente, toda hora, como se fosse uma reza. Não, ele nos ensinou como modelo, para nos ensinar como a gente deve orar verdadeiramente. Eu não vou, né, fazer a explanação de todo o Pai Nosso, né, por conta do horário, eu vou deixar para outra ocasião, certo? Porque eu quero entrar aqui na questão agora do jejum, certo? Na sequência, no versículo 14, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, você vê que a questão do perdão está diretamente relacionada, conectada à oração, né? Porque se a gente não tem um coração perdoador, se a gente não liberar perdão, Deus não vai nos perdoar. E você, guardando mágoa, ódio no seu coração, sem você liberar perdão, você praticamente está impossibilitado de orar, porque você não será atendido. Primeira coisa que você tem que fazer é confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e à pessoa, né, que você está com desentendimento, né, intrigada, guardando mágoa, outras coisas. Então, a questão do perdão é muito séria, porque se a gente não perdoar, Deus não nos perdoará. Então, Jesus ele sai da questão da oração, né, no versículo 15 para o 16 de Mateus 6, e começa a falar sobre o jejum. E ele dá aqui uma palavrinha sobre o jejum para nós. Nós vamos observar, já que há uma convocação, como eu falei, do presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, para toda a nação brasileira estar em jejum amanhã, pelo Brasil. E os pastores, né, estão levando as suas igrejas também a jejuar, a buscar o Senhor. Mas a gente precisa entender, né, o que Jesus ensina sobre o jejum. Aqui no versículo 16, ele diz: quando jejuardes, presta atenção, Jesus disse no início do versículo 16, quando jejuardes. Tem pessoas que dizem que o jejum não é mais bíblico, que o jejum não é mais para os dias de hoje. E por que Jesus falou, quando jejuardes? Ou seja, Jesus não está dizendo assim, jejuem, como se fosse um mandamento, né, obrigatório de Deus, que se você não jejuar, você está pecando. Mas ele deixou claro, quando ele disse, quando jejuardes, que chegaria um dia em que nós, os seus discípulos, iríamos jejuar. Agora a questão não é só jejuar por jejuar. A questão é saber por que nós iremos jejuar, porque todo jejum tem que ter um propósito. E ele disse aqui, no versículo 16 de Mateus capítulo 6, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, né? Como os fingidos, como as pessoas que querem se aparecer aqui no contexto, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Novamente, né, como a questão da oração, os hipócritas gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos pelos homens, e da mesma forma Jesus está reprovando aqui a questão do jejum, né, buscando apenas se aparecer para os outros, né? Porque o verdadeiro propósito do jejum bíblico não é jejuarmos por jejuar, não é você ficar com fome simplesmente, se abster de comida, né? Jejuar, ficar sem comer para emagrecer, certo? Tem um propósito, né? O jejum bíblico tem a ver com humilhação, certo? Porque quando você jejua, você está se humilhando. Mas muitas vezes, quando alguém pecava na Bíblia, cometia um pecado, ele jejuava. Juntamente com o jejum vinha a oração. Então o jejum serve como acessório para a oração, para lhe ajudar a se quebrantar mais, a reconhecer a sua
a sua dependência de Deus, o quão você é frágil, o quão você é fraco. Você vê que você passa pouco tempo sem comer, às vezes você fica ali, passa 1 hora, 2 horas do almoço e tem pessoas que as carnes já começam, né? Se tremer todinha. Não sei se você já teve alguma experiência de jejuar, mas principalmente quando você está iniciando o processo do jejum, você não já tem costume, é muito difícil, né, o processo, porque as carnes tremem, a pessoa às vezes não aguenta, né, ficar muito tempo sem jejuar. E a questão do jejum também, nem todo mundo pode jejuar. Tem a questão dos diabéticos, né, tem a questão das pessoas que têm restrições médicas, certo? Então nem todo mundo pode jejuar. Então tem que ver também essa questão medicinal, né? As orientações médicas a pessoa tem que seguir. Agora, se a pessoa pode jejuar, não tem nenhum empecilho, ela não vai jejuar só por jejuar ou para se achar mais espiritual do que o outro. E também não é uma barganha com Deus, um negócio com Deus, como se ao jejuar, Deus ele vai me responder mais rapidamente porque eu estou jejuando. Não, a ideia bíblica não é essa. Deus não vai responder mais rapidamente minha oração porque eu estou jejuando. Como eu estou falando, o jejum é um acessório, né? Ele vai lhe ajudar a se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus, para fazer você reconhecer a sua fraqueza, para que você se humilhe. E é importante que você, juntamente com o jejum, acompanhe a oração, leitura bíblica, né, louvores, adoração ao Senhor, para que esse seu jejum não seja apenas abstinência, né, de alimentos. Tem pessoas que, em termos de método, começam tirando o café da manhã, por exemplo. Tem pessoas que tiram o almoço, outros tiram o jantar. Às vezes tem pessoas que já aguentam tirar o café e o almoço, outros, né, que já estão mais preparados, aguentam ficar sem o café, o almoço e a janta o dia todo. Outros, né, se abstêm apenas, né, de alimentos sólidos e ingerem líquidos. Outros já ficam até sem ingerir um líquido por um bom tempo, como água, por exemplo. Mas é importante que você, né, tenha isso na sua mente bem definido, né? O jejum é bíblico, mas ele não é algo obrigatório, certo? Ele não é algo obrigatório. Jesus falou: quando jejuardes, não vos mostrei contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí muitas pessoas, né, ficam até falando: olha, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu jejuo todo dia. E tu não jejua não, e fica passando na cara dos outros, porque ele jejua, por que eu jejuo e por que você não jejua? Não te importa, né? Faça a sua parte, certo? Às vezes, né, na nossa igreja batista, eu já levei a igreja a fazer um jejum coletivo, né? Por uma causa. A gente pode levar a igreja a orar por algum irmão que está doente, pedindo a Deus, né, para ter misericórdia daquela pessoa. Às vezes você tem alguma questão espiritual que precisa ser resolvida, algum vício, alguma dificuldade de se libertar de algum pecado, e você vai entrar com jejum e oração para Deus te capacitar a vencer aquele desafio. Jesus mesmo falou que há tipos de demônios, a caixa de demônios que só sai com jejum e oração, né? Então, é importante que a gente entenda isso à luz das Escrituras Sagradas. Mas a gente observando à luz da Bíblia, né, todos os homens de Deus eles jejuaram. Moisés jejuou, a gente vê Davi jejuando, a gente vê os profetas jejuando, a gente vê Jesus jejuando, a gente vê os discípulos de Cristo jejuando, o apóstolo Paulo jejuava. Depois, na história da igreja, houve jejuns e orações, né? Muitos avivamentos aconteceram na história da igreja em resposta a jejum e oração. Então, nós hoje, nós precisamos atentar para esses exemplos, né, bíblicos, e para esses exemplos de experiências, né, de homens e mulheres de Deus que venceram as suas maiores batalhas da vida em resposta a jejum e oração
também. E não condenar quem não jejua, mas também não condenar quem jejua, né? Cada um tem isso na sua mente bem definido, como nós estamos falando aqui. Mas a Bíblia não proíbe jejuar. Pelo contrário, muitas vezes ela lhe motiva a jejuar. Porque você vê os exemplos, né, dos profetas, você vê o exemplo do próprio Cristo, 40 dias de jejum e oração. A gente vê que muitas causas, né, foram resolvidas em resposta a jejum e oração. Muitas vezes acontecia na Bíblia jejuns nacionais de todo um país. Eu estou lendo agora um comentário do profeta Jonas, do pastor Exaltino, e eu vejo lá, quando Jonas vai pregar, na sua segunda tentativa, quando Deus envia, sabe o que é que acontece? Ele diz lá que dentro de 40 dias Deus vai destruir aquela cidade de Nínive, né? Os ninivitas que eram um povo cruel, um povo violento, inimigo do povo de Deus. Sabe o que foi que os ninivitas fizeram? A Bíblia diz que a começar do rei de Nínive, ele proclamou um jejum nacional. Até os animais ele colocou para jejuar, né? Não é que Deus vai atender jejum de animal, porque o animal é algo irracional, né? É um ser irracional. Deus vai ver o jejum, né, racional de cada um de nós. Mas houve um jejum e oração e arrependimento nacional de todo um país, né? Mais de 120 mil pessoas, fala lá no final de Jonas capítulo 4. E Deus perdoou aquele povo, Deus salvou aquele povo, né? Em resposta ao jejum e oração, né, que aconteceu na vida daquele povo. Certo? Então, às vezes, irmãos, todo um país precisa parar para jejuar. Então, amanhã é um dia, né, como esse, onde o próprio presidente da República do Brasil, quem já viu isso na vida? Um presidente, né, brasileiro convocar uma nação para um jejum e oração. Quem já viu isso na face da terra? Certo? Você pode não concordar, né, com o Bolsonaro, certo? Com a crença dele, com as ideologias dele, com as filosofias de trabalho dele, e nem eu posso concordar, mas isso é louvável, né? Um presidente convocar um país para jejuar, para buscar Deus, porque ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece, né, que Deus está no controle de todas as coisas, que há casos que só o nosso Deus pode resolver. E nós, conhecedores da palavra, né, deveríamos entrar nesse barco também e fazer a nossa parte, porque assim Deus poderá, né, também ter misericórdia de nós. Isso, quanto mais pessoas se unirem, né, na mesma fé, em arrependimento, em quebrantamento, né, buscando a Deus, certamente o Senhor, Ele atenderá a nossa vida. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode até pensar que é uma barganha com Deus. Eu já falei aqui que jejum não é barganha com Deus, né? O que deve acontecer é uma motivação correta do coração. E quem conhece o coração de cada um? É você? Não. Quem conhece o nosso coração é Deus. Então, o propósito do jejum não é barganhar com Deus. Não é procurar atrair Deus como se, Deus, tu tem que me responder porque eu estou jejuando. Não. O propósito do jejum é agradar ao Senhor. É se humilhar perante o Senhor. O jejum é um acessório para a oração, né? Para que nós façamos a vontade do Senhor. Porque o próprio Jesus diz, quando jejuardes. Então, chegaria um momento, né, nas nossas vidas que nós iríamos jejuar. O próprio Jesus falou, né, em Marcos capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E aí vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento
enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Mas olha o que Jesus disse: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, Jesus disse que chegaria um dia em que o noivo, que é ele mesmo, seria tirado, e os seus discípulos iriam jejuar. Então Jesus mostra claramente que chegaria um dia, né? Então, há algum momento na nossa vida que nós, né, teremos necessidade de jejuar, né? Como eu falei aqui, tem pessoas que não terão necessidade, não sentirão, não sei porquê. Outras não podem, né, jejuar por questão de saúde. Mas há muitos, né, que buscam a Deus com sinceridade, né, com fervor no coração, que amam o Senhor de fato, que querem, né, uma transformação de caráter, que querem uma mudança, né, na sua vida e querem uma melhora no seu país, de certa forma, uma intervenção sobrenatural de Deus, que jejuarão, que buscarão a Deus de todo o seu coração. Então, tu, porém, Jesus falou em Mateus 6,17, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não é que você tem que ungir a cabeça e lavar o rosto, exatamente. O que Jesus está querendo dizer é que você não fique, né, com aquele rosto, né, de mosca morta. Ai, meu Deus, como aquele rosto triste, como se estivesse aparentando que está jejuando para chamar a atenção para si. A ideia não é essa. Porque quando a pessoa toma um banho, né, lava a cabeça, penteia o cabelo, não é para estar extravagando o nosso jejum, né, como se fosse um esbanjamento da nossa espiritualidade. Não é isso o propósito do jejum. E para finalizar, no versículo 18, com o fim de não aparecer aos homens que jejuas. Então, Deus, ele não quer que você fique jejuando para se aparecer, né, para chamar a atenção para si. E sim a teu Pai, tu tem que jejuar para o teu Pai celestial, para que o teu Pai celestial veja o teu jejum em secreto. Em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, Jesus fala que há uma recompensa. Há uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Para os que, de maneira sincera, né, que não querem se aparecer, que estão fazendo isso de coração, estão jejuando, estão orando com um motivo certo, com a motivação correta que procede do coração. E louvado seja Deus, né, por esse jejum coletivo, por essa convocação do presidente da República. Louvado seja Deus, porque alguém, né, está sendo despertado a partir do presidente. E muitos pastores estão sendo despertados também para encorajar o seu rebanho, né, para jejuar, para orar, para buscar a face de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora, infelizmente, né, um assunto como esse, ao invés de levar as pessoas a buscarem a Deus, às vezes leva a debates inúteis, né? A debates supérfluos que não vão levar as pessoas a coisa nenhuma. Às vezes as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus através da prática do jejum e da oração, vão debater na internet, no Facebook e ficar discutindo, né, se pode jejuar ou se não pode. Rapaz, se tu não quer jejuar, não jejue, mas não condene quem está jejuando. E quem está jejuando não condene quem não jejua. O importante é que Jesus nos esclarece aqui do texto, quando jejuar, haveria um momento que seus discípulos iriam jejuar. A gente vê toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, jejum na Bíblia de oração. Então, não é proibido, o próprio Deus, né, ele conclama o seu povo ao jejum. Você vê, por exemplo, para encerrar aqui no livro do profeta Joel, no livro do profeta Joel, ele diz aqui, para encerrar no capítulo 2, né, profeta Joel, no capítulo 2, veja só o que é que a palavra de Deus nos diz aqui. Profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Lá na época do profeta Joel, ele já chamava o seu povo
a se converter a Ele de todo o coração, a começar com jejuns. Ele diz, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Deus. Que você medite nessa palavra sobre oração e jejum, sobre jejum e oração, e que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Que você guarde, que você medite, que você reflita. E amanhã é um dia de jejum nacional. Então, se você quiser atender esse convite, eu lhe aconselho. Vamos buscar o Senhor. Jejum e oração. Vamos fazer esse jejum coletivo. Porque o Senhor há de ter misericórdia da nossa nação. O Senhor há de ter misericórdia do nosso povo. Certo? Então, quanto mais pessoas unir sua fé, buscar o Senhor, com um coração sincero, buscando a Deus verdadeiramente, nós certamente seremos atendidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar nesse momento, agradecendo por essa palavra. Glória a Deus pela vida, pela sua vida, que você esteve nos acompanhando até agora. Graça e paz para todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe mais uma vez a irmã Joelma Carvalho, o pastor Davi Gomes, a irmã Socorro Rodrigues, o pastor irmão Juarez Rodrigues, a irmã Joelma, a irmã Lucineide Lima, o pastor Marcos Aurélio, a irmã Lucineide, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Alzira Costa, graça e paz, a irmã Rita Nayana. Deus abençoe a minha amada esposa Sheliane Belo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a Lucineide, todos vocês que eu já citei, os que eu não citei, a Ceicinha, Deus abençoe, o Juscelino Silveira, o irmão Nonato, graça e paz, o irmão Nonato Lopes, a irmã Eunice Mesquita, graça e paz. Deus abençoe vocês, a irmã Jéssica Milena, Deus abençoe sua vida, a irmã Lá Dias, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. A irmã Esté Pamplona, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz para todos vocês. Compartilhe, compartilhe em nome de Jesus essa live. Compartilhe se Deus falou teu coração, se você for abençoado, se você for edificado. Vamos compartilhar para o maior número de pessoas. Compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Esta é uma boa palavra sobre o jejum e a oração bíblico, à luz das escrituras sagradas, à luz do que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 16. E certamente, Deus continuará falando muito mais aos seus corações. Todos os dias nós estamos trazendo uma live. Amanhã, se Deus permitir, teremos um culto online, ainda não presencial, ali na Igreja Batista Manancial. Nós estaremos ali transmitindo a palavra diretamente aqui do meu Facebook, Francivaldo Leal, e você pode estar compartilhando, indicando meu contato do meu Facebook, Francivaldo Leal, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra de Deus. Então compartilhe em nome de Jesus. Essa é uma boa palavra sobre o jejum e oração. Viu? E nós vamos orar. Lembre-se do Salmo 4:8 e do Salmo 3:5. O que é que diz lá no Salmo 4:8? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E no Salmo 3:5 diz: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. A musiquinha é: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Amém? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. É momento de falar com Deus, é momento de colocar as nossas ansiedades, as nossas aflições, é momento de colocar a nossa família, é momento de colocar o nosso país diante do Senhor, no altar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor, por essa palavra sobre o jejum e oração, que o Senhor a cada dia nos motive
a tomar as decisões corretas, com sinceridade. Meu Deus, abençoe os nossos lares, abençoe nossa família, os nossos filhos. Abençoe, meu Deus, o teu povo. Meu Deus, a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estamos aqui, Senhor Deus, buscando ao Senhor, nós estamos numa só fé, unindo os nossos corações nessa busca incessante a Ti, clamando ao Senhor, porque nós sabemos que tem coisas que só o Senhor pode resolver, que só o Senhor pode solucionar. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, faça cessar essa pandemia, esse coronavírus, Senhor Deus, para que tudo volte à sua normalidade, mas que também o Senhor glorifique o Teu nome, fazendo com que milhares de outras pessoas se voltem para Ti, meu Deus, arrependidas através dessa pandemia. Esta é a nossa oração e pedimos uma boa noite de sono na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Fique na paz, durma em paz. E até amanhã, 7 horas, ali diretamente da Igreja Batista Manancial, em Elesbão Veloso. Estarei com vocês em nome de Jesus Cristo, na permissão do nosso Pai Celestial. Amém? Um abraço, aqui do pastor Francivaldo e tchau.